Fala, meus amigos do Greg, muito boa noite para você que está me assistindo agora para mais esse capítulo do Rumo Certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom, e a gente costumeiramente tende a falar, né, de problemas, de turbulências, de coisas que acontecem no nosso dia a dia que acabam nos tirando do sério, não é verdade? Só que muitas das vezes a gente fica em busca de como resolver. Como a gente pode resolver essas turbulências que acontecem na nossa vida, né? Como que a gente pode, uma fórmula, um remédio, um jeito de solucionar aquilo que a gente está passando, né? Então muitas das vezes a gente busca algo por isso. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no capítulo de hoje, ou seja, mais sempre. Então ele vem trazendo aqui algumas formas da gente conseguir solucionar aqueles transtornos, aquelas turbulências, aqueles quebra-molas que aparecem no nosso caminho, tá bom? Seja muito bem-vinda, Shirley, seja muito bem-vinda, Aline. Hoje a gente começou um pouquinho de atraso, porque o Instagram não queria me liberar a live, mas liberou e vamos que vamos, né? Então a gente vai falar um pouquinho justamente disso sobre hoje, né? A gente vai falar um pouquinho de como a gente pode começar a solucionar algumas coisas que estão acontecendo conosco. Por quê? Nós sabemos que hoje nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, para que o nosso progresso aconteça, a gente precisa passar por essas turbulências. A gente precisa passar por esses desafios para provar, né, que a gente entendeu o recado, que a gente entendeu como transformar, ou seja, como pegar aquele nosso ego grotesco, robusto e transformar numa coisa mais depurada. Né? Então, essas turbulências elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do processo. Agora, eu posso passar por tudo isso de uma forma mais simples. E o Espiritismo, ele traz essas vertentes, ele traz esses caminhos, né, de uma forma bem simples até, só que muitas das vezes a gente não está disposto a aceitar na maioria das vezes, tanto que é comum a gente, depois que entra, né, que a gente passa a entender um pouco mais do Espiritismo, parece que as coisas ficam mais difíceis. Porque a gente tende a olhar as coisas com outro prisma, com outro ponto de vista. Né? Então, eu vou estar trazendo aqui algumas coisas que ele mostra pra gente, algumas coisas, alguns caminhos, justamente para aliviar esse peso dessas provas, dessas expiações, que são necessárias para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga caminhar dentro do nosso progresso. Né? Seja bem-vindo, Márcio, seja muito bem-vindo, cara, prazer estar com você aqui. Então vamos lá, mas sempre, né? Então ele começa assim, ó. Ante as questões aflitivas que nos assoberbam a experiência individual, analisemos alguma das receitas de paz que a doutrina espírita nos oferece diante dos males que somos defrontados no dia a dia. Então, o nosso dia a dia, ele é um dia a dia de provas e expiações. Né? Todos nós, no fundo, queremos uma só coisa, que é o quê? Felicidade, é paz, é tranquilidade. Só que a gente não está no mundo feliz, a gente está justamente no mundo de provas e expiações. E esses percalços da vida, eles precisam acontecer por algum motivo. Só que a gente pode tornar isso mais leve e a gente vai ver aqui algumas soluções que o próprio Emmanuel aqui, através do Rumo Certo, traz pra gente, tá? Então ele fala aqui, ó, entraves para entendimento com o próximo, né? Então ele está falando com você que, por algum motivo, por alguma razão, tem aí um conflito com o próximo, né? Então ele fala aqui, ó, apliquemo-nos sempre mais a caridade de observar com mais profundeza a compreensão, a dificuldade dos outros. Bom, vou ler de novo. Apliquemo-nos sempre mais a caridade de observar com mais profundeza e compreensão a dificuldade dos outros. E há um tempo atrás, eu venho falando aqui constantemente, né, da gente entender o próximo, né, da gente inverter a polaridade. O que seria essa inversão de polaridade? É a gente minimamente tentar se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, alguém fez alguma coisa comigo, eu não gostei,
né? Ou tem aquela pessoa que sempre que fala, só o ato dela falar já me tira do sério, né? Então a gente sabe que isso acontece no nosso dia a dia. Só que a gente não consegue compreender o que essa pessoa do outro lado ela está passando, entende? Então é importante a gente exercitar essa habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então ele fala que a compreensão é a dificuldade dos outros. A gente não sabe o que o outro está passando. E à medida que a gente consegue fazer essa inversão de polaridade, ou seja, à medida que a gente consegue se colocar no lugar do outro, que é difícil, porque eu também já falei aqui que a gente tende a ver o mundo com os nossos olhos. Ou seja, a gente tende a enxergar as coisas através dos meus óculos. Então, se eu estou com óculos verde, eu tendo a enxergar tudo verde. Se eu estou com óculos amarelo, eu tendo a enxergar as coisas amarelas. Então, eu tendo a enxergar o mundo a partir dos meus próprios olhos. Então, é muito difícil esse exercício de se colocar no lugar do outro. Mas é uma habilidade. E toda habilidade ela pode ser praticada. Não é do dia para a noite que isso vai acontecer. Mas a gente pode, de pouquinho em pouquinho, indo aprimorando essa habilidade, indo exercendo essa habilidade. E daqui a pouco você vai estar especialista em se colocar no lugar do outro. E nesse momento é onde esses entraves, esses desentendimentos, eles vão começar a cair. Porque a gente passa a deixar de julgar o próximo com as nossas lentes. Entende? Então é extremamente importante a gente fazer essa inversão de polaridade para que a gente, em algum momento, não estou falando que vai ser agora, mas que em algum momento a gente tenha essa habilidade de se colocar no outro de uma forma mais apurada, a tal ponto de que nós consigamos evoluir, que nós consigamos ficar mais leve, ter uma vida mais leve, sem deixar com que uma ação, uma palavra, um gesto, um comportamento ou qualquer coisa que venha de fora nos abale, entende? Então isso é uma habilidade e essa habilidade ela pode ser exercida. Então essa questão de mais caridade, né, apliquemos-nos sempre mais caridade de observar, é um exercício. E é interessante, tem umas 4 ou 5 lives atrás também que eu falei da questão da caridade. A gente tende a entender que a caridade é algo mais robusto, né? Algo que, poxa, eu preciso ir numa instituição que faz algum trabalho, né, social para fazer uma prestação de serviço. E não é. O simples fato de você se colocar no lugar do outro, isso é um ato de caridade. Tá? Isso é caridade. Né? Então a caridade ela é um dos pilares para a sua progressão, para o seu progresso espiritual, para o seu progresso moral. Entende? Então, a partir da medida que a gente consegue exercer isso no nosso dia a dia, na prática, através de um próprio pensamento, de uma própria inversão de lugar com o próximo, eu estou fazendo caridade sim. Eu estou fazendo caridade sim. Porque à medida que eu tiro uma energia negativa que eu estou emanando para alguém, eu estou ajudando essa pessoa. Porque eu inverto e passo a emanar uma energia positiva. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Então, isso é extremamente importante para a gente conseguir minimizar esse peso do nosso dia a dia, minimizar esse desentendimento com o próximo. Seja muito bem-vinda, Juliana, seja muito bem-vinda, Cristina. Então, é exatamente isso, tá? Aí ele conflita, ó, conflitos domésticos. Isso aqui é muito comum também, né? E ele fala aqui, ó, pratiquemos sempre mais a caridade do concurso fraterno, pelo culto da gentileza dentro de casa. Exatamente a mesma situação sendo aplicada com aquele próximo que está próximo, aquele próximo que está do nosso lado. E aí eu tenho uma história pessoal, né? Eu frequento centros espíritas há bastante tempo, não como um espírita propriamente dito, né? Eu só acompanhava. Meu pai ia para centro espírita e de vez em quando eu ia também, mas só para tomar o passe, mas nunca aquela coisa mais próxima. Aí depois minha esposa, a Aline, também, ela frequentava de vez em quando, a mãe dela ia direto. Então, vira e mexe, eu também fazia, acompanhava, né? Seja bem-vinda, Simone, Gilmara, sejam muito bem-vindas. E aí, uma certa vez, a gente foi falar com um dos responsáveis lá
lá do Frei Luiz. Fugiu o nome, mas voltou lá do Frei Luiz. E eu sempre fui a pessoa estourada, né? Eu já falei aqui em outros momentos, extremamente racional, extremamente analítico. Então, tolerância zero, eu era quase um Saraiva. Hoje eu já não sou mais esse Saraiva há muito tempo, mas eu era um Saraiva, tolerância zero. E aí, conversando com essa pessoa lá no Frei Luiz, ele falou para minha esposa. Ele falou, vão ter momentos que... eu não lembro exatamente as palavras que ele fosse, mas que ele falou que em alguns momentos a emoção ia explodir. Nesses momentos, silencia, fica quieto. Mas ele não falou para mim, ele falou para ela. Por quê? Ele sabia, ou provavelmente sabia, que eu era o estourado da coisa. E que se alguma coisa partisse, né, alguma explosão emocional partisse, seria da minha parte. E ele falou para ela, nos momentos que isso acontecer, silencia. Então, é exatamente o que ele está falando aqui. Pratiquemos sempre mais caridade do concurso fraterno pelo culto da gente dentro de casa. Onde dois não brigam. Isso é o ditado talvez mais popular que tenha no planeta. Né? Então, a gente pode exercer essa caridade com o próximo da gente. Então, se um dos pontos quebra o conflito ele não acontece. Entende? E isso também é um ato de caridade. Porque apesar da gente estar vivendo com uma pessoa do nosso lado, apesar de você conviver com uma pessoa dentro da sua própria casa, você não tem como entender o que passa na cabeça dela. Percebe? Você não tem como entender isso. Então, a gente pode também praticar a inversão de polaridade dentro da nossa casa. Ou seja, se coloca no lugar do próximo, que está próximo também. Porque isso também é um ato de caridade. E isso também é praticável e exercitável. Entende? Então, isso, à medida com que eu vou exercitando, as coisas vão melhorando. Mas eu preciso ter uma vontade de dentro para fora para que isso aconteça. Porque vão ter horas que o seu emocional vai ficar abalado e vai te forçar. As coisas vão sair do seu controle. E é nessas horas que a gente precisa mais ficar presente para aquilo que a gente está sentindo. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Bem-vindo, Matheus, seja muito bem-vindo. Magal, acredito que seja isso, seja muito bem-vinda. Ou bem-vindo, não sei. Mas a gente precisa ficar presente para isso, tá? Precisa ficar presente para essa inversão de polaridade. E aí ele está aqui, continuando. Vamos que a hora corre, né? Ofensa e ingratidão. Atendamos sempre mais caridade. Olha de novo aí a caridade, mais a caridade da desculpa incondicional, dissipando a névoa do erro com a bênção da tolerância. Então, ofensa e ingratidão. Fábio, aquela pessoa ela me ofendeu profundamente, já tem uns 20 anos que eu não falo com ela, porque o que ela falou para mim, o que ela falou de mim, não desce. A pergunta é, será que essa pessoa ainda lembra disso? Ou será que essa mágoa está sendo carregada com você até hoje? Entende? Então, de novo, atendemos sempre mais a caridade da desculpa incondicional. Novamente, a gente não sabe o que essa pessoa passou, a gente não sabe o que aconteceu na cabeça dela. A gente não tem como saber disso. Mas à medida que eu inverto a minha polaridade, me coloco na situação dela e exerço isso com caridade, as coisas começam a fazer mais sentido. Entende? Então, é a prática. Todo dia um pouquinho. Você vai ficar especialista da noite para o dia de fazer caridade? Não vai. Não vai. Mas se você, pouquinho, todo dia um pouquinho, e você intencionalmente tiver com aquela vontade de mudar, vai chegar uma hora que você nem vai perceber que as coisas vão sair da linha. E tá de boa, tô tranquilo, tô na paz. Entende? Porque você já tornou aquilo um hábito na sua vida. Ele está falando aqui, faz total sentido isso que você está falando. Hoje tento todos os dias me calar em um momento de confronto, mas é difícil, pois quando falho, com certeza vira briga. Quando falo, discussão, quando me controlo, me sinto bem. É isso.
Entende? É isso. Por meus olhos, Gilmara, seja muito bem-vinda. Então é isso. Então assim, é difícil? É. Mas a gente precisa ter essa intenção. Porque se a gente sai da linha também, se a gente absorve aquela energia negativa, seja de qual for a situação, se for uma situação do trabalho, dentro de casa, com o vizinho, não importa. Se eu absorvo e alimento aquela energia negativa, o que que acontece? Eu carrego aquela energia, eu aumento essa energia, entende? Eu aumento essa energia. Então a gente precisa exercitar, é um trabalho diário, é um trabalho diário. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu já falei aqui outras vezes, não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Entende? Só precisa valer a pena. E é aquilo, nós viemos para esse plano, nós viemos para essa existência com um propósito claro e bem definido. A gente só não lembra, mas isso foi alinhado previamente antes de você descer, pode ter certeza. E pode ter certeza também que tem alguém que você já fez um acordo lá atrás, lá em cima, falando assim, poxa, me ajuda nos momentos difíceis. E a pessoa falou, te ajudo, eu vou estar contigo. Mas, à medida que a nossa energia ela despenca, o que acontece? A gente afasta isso. Só que nós já intencionalmente decidimos passar por isso em um outro momento. Então tudo que está acontecendo com você agora não está acontecendo por acaso. Não foi da noite para o dia. Não foi um apanhado do mundo, uma conspiração divina para acontecer contigo. Não. Você decidiu. Você decidiu. Entende? Então a gente pode levar isso com defesa, fazendo esse exercício, porque é exatamente esse exercício que vai fazer com que a gente suba para o próximo nível existencial e espiritual. Tá bom? Boa noite, Gilmara. E aí ele continua, ó. Injúria e maledicência. Exercitamos sempre mais a caridade. De novo, de não comentar o mal. Por quê? Se a gente comenta o mal, a gente vibra nessa frequência. Se a gente vibra nessa frequência, a gente alimenta esse ciclo vicioso. Eu poderia inverter e tornar isso um ciclo virtuoso à medida que chegou algo, injúria, maledicência, negativo contra mim ou contra alguém, não importa. Não quero saber. Não sei o que essa pessoa está passando. Talvez ela esteja num momento ruim, numa fase ruim da vida. Eu não sei o que talvez fizeram com ela. Deixa quieto. Deixa quieto que o tempo cura tudo. Já ouviu isso? O tempo cura tudo. Não absorve. Então, se você não comentar, se você cortar esse mal, ele se extingue. Entende? Ele se extingue. A gente não precisa alimentar essas coisas. Não precisa. É fácil? De novo. Não, não é fácil. E aí ele continua. Azedume e irritação no coração dos amigos. Vira e mexe tem, né? Esses amigos irritadinhos. E aí ele continua. Exerçamos sempre mais a caridade, de novo. Do retorno à conversação afetuosa. Sem alterar a voz. Por pior que seja a ocorrência, menos agradável que haja sucedido. Então, mesma coisa sempre. Está percebendo um padrão nas respostas? Qual é a palavra-chave de tudo? Caridade. Caridade. Sem a caridade não existe salvação. Sem a caridade não há salvação. Entende? A caridade não está só em fazer trabalhos gigantescos. Uma simples prece, uma simples oração, pedindo que Deus e a espiritualidade amiga ilumine o caminho da pessoa que talvez tenha feito injúrias contra você. Isso é caridade, desde que isso venha de dentro. Porque isso pode vir do ego também. Que Deus dê caminho para essa pessoa. Não vou esquentar com... Entende? Olha a intenção como é diferente. Não, Deus, abençoa essa pessoa. Ilumine o caminho. Eu não sei o que essa pessoa está passando agora. Isso é diferente de que Deus dê destino nessa pessoa, que Deus ilumine o caminho. Não é assim. Entende? Então precisa vir de dentro. Precisa vir com amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Entende? Simples assim. Azedume e irritação de coração de amigo, já falei. Calúnia e acusação. Direto também acontece, né?
Demonstremos sempre mais a caridade de sermos cada vez mais úteis onde estivermos. Então, fez calúnia, acusaram de alguma coisa, seja você, seja aquela pessoa que está do seu lado, de novo, faça o melhor que você puder, exercite a caridade, perdoe, entende? Perdoe. Porque, de novo, se eu continuar absorvendo tudo isso, até quando? Uma hora isso explode, ok? Uma hora isso explode. Então eu posso ir dissipando toda essa energia negativa com ações diárias, com exercícios diários. De novo, é simples? Não, não é simples. Mas vamos lá. Mas só precisa valer a pena, né? Influência obsessiva. E aqui eu coloquei um asterisco, me ligaram. Ai, meu Deus. Pessoal, se a gente me ligar, eu vou perdoar essa aula. Vamos lá. Recusar. Tá tranquilo, tá live, mas eu voltei, acredito que sim. Bom, e aí ele fala aqui, ó, influência obsessiva, né? E aí eu botei um asterisco aqui, ele fala aqui, ó, exemplifiquemos sempre mais a caridade da resistência às tentações através do trabalho no refúgio da prece, tá? E vamos lá, olha só, é comum quando a gente está passando por alguma turbulência, por algum transtorno, por algum problema, é comum a gente querer tirar esse macaco dos nossos ombros. Tá? É comum. Ninguém quer assumir a responsabilidade dos atos, principalmente quando é ato ruim. Né? É difícil. E é difícil mesmo, faz parte do ser humano. Né? Então, assim, é difícil a gente tirar essa responsabilidade de nós mesmos e querer colocar no outro. E é comum também, quando não existe culpado, não é possível. Isso só pode ser coisa do capiroto. Isso só pode ser coisa do coisa ruim. Né? Isso só pode ser coisa do rabudo vermelho lá. Então, olha só. Quando a gente fala isso, querendo ou não, a gente está falando que isso está vindo do plano espiritual de forma negativa para a gente. Pode estar acontecendo? Pode estar. Mas existe uma coisa que se chama ressonância. A ressonância, o que é a ressonância? A ressonância, tá? Vou pegar o exemplo de ressonância magnética, tá? Seria um sincronismo entre frequências iguais, tá? Quando você tem uma frequência igual a outra, elas entram em ressonância. De repente já aconteceu com você, de você estar em casa e passar um caminhão, ou um avião, ou alguma coisa, e vibrar a sua janela. Por quê? Porque a sua janela, os seus objetos, seus móveis, tudo isso, essa caneta, ela tem uma faixa vibracional. E esses sons, esses caminhões, isso também tem faixas vibracionais. E o que acontece? Quando você tem uma frequência ressoando sobre um objeto ou sobre algo que sintoniza numa frequência próxima àquela, você faz com que esse outro objeto entre em vibração também, tá? O nome disso é ressonância, ok? O nome disso é ressonância. Então, se eu estou a ponto de permitir com que um outro amigo supostamente obsessor está me fazendo, ou está me levando, ou está me intuindo a fazer coisas ruins ou falar coisas ruins, é porque eu estou vibrando na frequência desse meu amigo, desse meu camarada. Entende? Se você tiver numa frequência boa, se você tiver numa energia melhor, dificilmente esses supostos obsessores vão te intuir com coisas negativas. Dificilmente. Então, a gente precisa melhorar a nossa frequência vibracional, tá? Seja muito bem-vinda. E aí, então a gente precisa melhorar nossa frequência vibracional, percebe? E o que acontece? Fábio, mas eu estou passando num momento difícil, eu estou passando por uns problemas que está muito difícil eu melhorar a minha frequência, está muito difícil eu elevar a minha energia. Pode acontecer de fazer com que essa minha deficiência, essa minha debilidade aproxime esses amigos inferiores?
Supostos inferiores. Não gosto muito dessa palavra não. Mas pode ser, pode ser. E aí, como ele fala aqui para você resolver isso? Olha aqui, ó. Exemplifiquemos sempre mais a caridade da resistência às tentações, ou seja, eu preciso ter resistência, tá? Através do trabalho no refúgio da prece. Ou seja, peça ajuda. Peça ajuda. Peça ajuda àquele seu espírito amigo que você fez um acordo lá atrás. Peça ajuda a Deus diretamente, não tem problema. Você consegue se conectar com Ele. Mas isso tem como ser genuíno. Mas não peça, como eu já vi, para te livrar dos demônios. Entende? Porque é comum a gente escutar isso, que Deus me livre dos demônios. Que isso, que coisa. Porque talvez aquele espírito esteja precisando de ajuda. Então peça para que ajudem esse espírito, para que iluminem o caminho desse espírito. Faça uma prece para que ele consiga seguir em frente. Entende? Não peça para me livrar dos demônios. Porque não é isso. Não é um demônio que está ali. É um espírito necessitado. É um espírito que está precisando, assim como nós, de ajuda. E pela talvez a sua energia, a sua vibração está numa vibração menor, ele viu em você uma fonte de energia e se aproximou de você. Então, existe uma simbiose, existe uma sintonia, existe uma ressonância. Entende? Então, a gente precisa olhar com caridade, como diz aqui, para esses espíritos supostamente inferiores, porque a gente não tem como saber, não, eu sou superior a fulano. Como é que eu vou saber disso? Não sei. Eu não sei qual milímetro eu tô da minha lei do progresso lá da minha reguinha. Não sei. Entende? Como é que eu vou dizer que o outro é inferior ou não? Isso é por achismo e julgamento meu. Mas eu posso pedir o quê? Para que Deus, para que os espíritos amigos iluminem o caminho, que acolham. Entende? Faça prece por essas pessoas, tá? Faça prece por elas, mas pedindo para que ajude e ilumine o caminho, não para tirar o demônio de perto de você, não para tirar os espíritos ruins de perto de você, não, porque isso não é um ato de caridade, isso é um ato de julgamento. Tira daqui ele de perto de mim porque eu não quero ele mais na minha vida. Não é assim que as coisas funcionam. Isso é arrogância, é ego. Faz sentido o que eu estou falando aqui, pessoal? Tá? Então, os nossos pedidos, eles têm que vir com amor. Eles não podem vir do ego. Porque à medida que a gente pede com a voz do ego, com a voz da vaidade, com a voz da arrogância, aquilo volta pra gente. Talvez de forma até pior. Tá? Bom, e aí ele continua aqui, ó, contratempos e provações. Entendemos sempre mais a caridade da paciência no desempenho fiel das obrigações que a bondade de Deus nos tenha confiado, ofertando dia a dia ao mundo e aos nossos semelhantes aquilo que de melhor sejamos capazes de produzir. De novo, então percebe como a gente está andando em círculos, a gente está falando em ciclos, sempre da mesma coisa, né? Então, contratempos e provações, entendemos sempre mais caridade da paciência, porque também paciência também é caridade. E isso é um dos meus pontos fracos. Eu falo, às vezes eu preciso ter mais paciência, até comigo mesmo. É fácil? Mas o que a gente fala aqui desde lá de trás? Não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Entende? Então a gente pode tirar esse peso das nossas costas, aceitando que tudo tem um propósito. E que eu não estou sozinho nessa jornada. Entende? Que eu não estou sozinho nessa jornada. E que eu desci aqui sim para essa existência para aprender com tudo que está acontecendo na nossa vida, na minha, na sua. Entende? Então a gente precisa ter esses aprendizados. Tédio e desânimo. Isso aqui é uma outra coisa que também parece que é um novo mal da humanidade. Todo mundo anda desanimado. Todo mundo anda com... Poxa, gratidão, Márcio. Gratidão, Márcio. Então, o tédio, o desânimo, parece que é um mal da humanidade, né? Todo mundo hoje anda desanimado. Isso aqui, ó. Isso aqui, celular, cada vez mais
Está tirando a presença das pessoas. Eu olho a foto, poxa, fulano é tão feliz. Como pode a minha vida ser do jeito que é? E aí eu entro no quê? No modo vítima. Macaquinho, sai do meu ombro. Eu tiro a minha autorresponsabilidade. Então, às vezes, eu preciso simplesmente vir para o presente. Às vezes, eu preciso simplesmente olhar para dentro e entender que eu não sou um Superman. Que eu não sou um homem de ferro. Entende? Eu não sou um homem de ferro. Eu estou no mundo de provas e expiações. Mas eu preciso também aprender o que eu preciso evoluir nisso. Eu preciso entender quais são as coisas que eu preciso superar que estão aqui dentro. Que talvez vieram lá de trás, talvez sejam dessa existência, não importa. Mas que eu preciso superar. Tá? E para a gente caminhando para o final, ele termina aqui. Em verdade, a trilha da evolução é uma estrada para cima. Então, olha só, a trilha da evolução é uma estrada para cima, de perigos, empeços, sofrimentos e espinhos, que para nós se exibem como sendo doloroso e difíceis problemas. Então, ó, em verdade, a trilha da evolução é tudo isso de ruim. A trilha da evolução é tudo isso de ruim. Porque se não fosse assim, Deus criou o espírito simples e ignorante. Ah não, agora ele já está no mundo feliz e está tudo certo. Onde entra o livre-arbítrio nisso? São nossas as decisões de para que lado ir. Sai de dentro da gente. Nós decidimos entre o certo e errado de acordo com o julgo dos nossos olhos, de acordo com os nossos olhos, com nossos julgamentos, com aquilo que a gente está dentro de nós. E a gente precisa tirar esse emaranhado de matéria escura, vamos colocar dessa forma, que é o nosso ego, para deixar o nosso espírito mais leve. E de novo, isso é dia a dia, de pouquinho em pouquinho. Antes, porém, de procurarmos qualquer remédio, experimentamos sempre mais o esforço da caridade. E estaremos no exato caminho da solução. Recentemente eu comecei a acompanhar o Rodrigo, a Antonieta, num trabalho que eles fazem muito legal de ajudar as pessoas de rua, né, com alimento. Acho que eu voltei. Voltei. Então, como eu estava falando, a gente começou esse trabalho com o Rodrigo, com a Antonieta, né, que está à frente de tudo. Então, quando a gente se coloca numa situação que eu consigo enxergar que, cara, tem pessoas que não têm uma parte do que eu tenho. Eles não vivem uma parte do que eu vivo. E eu não estou falando de bens materiais, não. Eu estou falando de um teto para dormir. Eu estou falando de alguém que se preocupe com você. Entende? Eu estou falando de um prato de comida. Eu estou falando de um copo d'água. Quando a gente tem essa percepção de que no mundo que nós supostamente achamos que estamos sendo vítimas de tudo que acontece ao nosso redor, no mundo que a gente entende que o mundo conspira ao nosso favor contra nós, ao nosso favor contra nós, e a gente olha, às vezes, no outro lado da rua e vê uma pessoa sem teto, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem alguém que se preocupe com ela, a gente passa a perceber que a gente literalmente está vivendo o melhor momento na nossa vida, independente em que fase você está hoje. Então a gente precisa olhar, ter o olhar da caridade, às vezes também para fazer essa questão da inversão de polaridade que eu falo, de se colocar no lugar do outro. E a gente entendendo que, cara, tem pessoas que não têm 1% do que eu tenho. Entende? Eu falo assim, cara, como a minha vida é abençoada. Como eu tenho uma vida extraordinária. Como eu tenho tudo em mãos. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo. Eu tenho teto para morar. Eu tenho comida. Eu tenho bebida a hora que eu quiser.
eu tenho tudo de necessário para que a minha vida seja maravilhosa. E às vezes a gente fica perdendo tempo, e tempo é vida, a gente fica perdendo tempo no enrosco nosso mesmo, se preocupando com o que ciclano falou, se preocupando com o que alguém que está do nosso lado falou ou fez, se preocupando com o que ciclano falou de Beltrano, que tu não tem nada a ver com a história, entende? E a gente fica remoendo essas mágoas e essas angústias, e aquilo ali vai nos corroendo por dentro. Então a gente precisa exercitar, cada dia que passa, esse é o nosso olhar da caridade. A cada dia que passa, a gente precisa colocar mais atenção, mais presença nos nossos comportamentos, nas nossas ações, e principalmente naquilo que a gente sente por dentro. Porque aquilo que a gente sente se já chegou ao ponto de você ter uma percepção dessa, é porque o negócio já está indo para um outro patamar. Então eu preciso entrar nessa presença, nessa verdade, tá? Então a gente conclui por aqui o nosso bate-papo de hoje. Hoje é feriado, né? Hoje é feriado, bate-papo de feriado. Mas o recado de hoje é a receita para qualquer coisa de negativo que você estiver passando é a caridade. A caridade. E que a caridade não está só em trabalhos grandiosos, gigantescos, robustos, não. A caridade às vezes está em a gente emanar uma energia positiva, intencionalmente genuína, com amor, para alguém que fez algo ruim contra a gente mesmo. Entende? Isso também é ato de caridade. Isso também é ato de caridade. E não julgar, porque a gente não sabe o que o próximo está passando. A gente não sabe por quais provações aquela pessoa está passando. Então a gente pode simplesmente acolher e entender que, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se ela fez por vontade aquilo ou não, não é comigo, é com ela. Entende? É com ela. É ela que precisa superar, e que Deus acompanhe, que Deus ilumine, que os espíritos amigos consigam dar sabedoria para essa pessoa, para que ela consiga tomar o rumo certo na vida delas. Tá? Não absorva energias, ressentimentos, não alimente esse ciclo vicioso. Quebre isso e torne esse ciclo virtuoso na sua vida, que as coisas vão começar a mudar. Parte de nós, tá? Então o remédio é uma caridade que parte de dentro para fora. Todas as situações aqui que ele falou, sempre caridade de dentro para fora, tá? Então eu espero... Show, Márcio, legal. Espero verdadeiramente que tenha feito sentido para vocês esse papo de hoje, tá? Que você consiga, de fato, exercer a caridade com as outras pessoas e principalmente com você mesmo, tá? Com você mesmo. Tire o peso das suas costas, tire o peso do julgamento, a cobrança extrema. A gente precisa fazer, sim, as coisas que cabem no nosso dia a dia, né? Legal, Shirley. Gratidão. Então a gente precisa, faz parte. Mas isso não precisa ser pesado. Não precisa ser com culpa, com ressentimento, com cobrança extrema. Não precisa. Tá? Não precisa. A gente já tem o nosso livrinho, o nosso manual de usuário daquilo que a gente veio fazer nesse mundo. A gente só precisa executar. E quando a gente está numa vibração positiva, quando a gente está nesses fluidos positivos, as intuições chegam naturalmente, tá bom? Então você não precisa se preocupar, só tira esse peso das suas costas, com caridade, com amor, tá? E com paixão, com você e pelo próximo. Então eu espero verdadeiramente que isso possa acontecer, que você consiga de fato exercitar isso no seu dia a dia, na sua vida, de forma intencional, ou seja, com verdade, com amor, de dentro para fora. Legal, Gilmara, gratidão para vocês por estarem aqui até agora. Comecei um pouquinho tarde, terminei um pouquinho tarde, daqui a pouco Simone briga comigo, tá bom? Então desejo que Deus ilumine o caminho de vocês, que vocês tenham sempre essa percepção e que tire esses óculos do julgamento contra você e perante os outros, né? E sempre ore, peça que os espíritos amigos vão estar sempre com você, te intuindo de forma positiva para que você tenha a melhor vida que você possa ter nessa existência, tá bom? Te desejo muito sucesso, fique com Deus
e até nossa quinta-feira que vem com mais um capítulo do Rumo Certo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.